agora com a live da Captiva. Acompanhe nossas transmissões e receba um presente no final. Olá, boa tarde, tudo bem? É uma alegria estar aqui hoje, né, representando a Captiva no CBTD Digital 2020 e muito mais feliz por estar aqui com um amigo, né? Hoje o nosso tema é complexidade e diversidade, então a gente vai bater esse papo e entender um pouco, né, do que já vinha acontecendo, do que está acontecendo nesse momento e como a gente se organiza daqui por diante. Então acho que vai ser um papo bem interessante e a gente vai ouvir o nosso convidado, Carlos Alves, está aqui com a gente hoje. Ele é um gerente de projetos, né, na área de recursos humanos para uma multinacional de tecnologia da informação, né, Carlos? Tem experiência em grandes empresas, pequenas e médias também. O Carlos, atualmente, ele é um pesquisador na área de complexidade. Então, a gente conversa muito, troca muitos insights sobre o tema. E, sobretudo, ele é um grande amigo, né? Antes de dar a palavra ao Carlos, quero contar, a gente se conheceu num processo há 10 anos já, né? Nossa, faz tempo, hein? Agora fazer essa conta pesou. Há 10 anos a gente se conhece e a gente se conheceu num processo bem caótico. A empresa que eu trabalhava, a gente foi fazer um processo seletivo para trazer pessoas de diversas partes do Brasil e que consolidassem e que trouxessem experiências diferentes. Então, desde idioma até vivências com informações super diferentes, porque a gente ia fazer um projeto fora do Brasil para trazer toda uma tecnologia educacional para o Brasil. Então, foi um projeto incrível e que reuniu pessoas muito diferentes. E eu me vi nesse processo seletivo com uma experiência que realmente, de fato, mudou a minha jornada, porque foi um momento que eu precisei conhecer pessoas diferentes naquela situação e colocar toda a minha curiosidade genuína para trazer, formar aquele grupo de 30 pessoas. E a partir daquela experiência, eu percebi o quanto a gente precisava investir em boas perguntas, em interações muito genuínas para conhecer e formar um grupo que pudesse atender a demanda de diversidade e num processo complexo. Então, e esse processo seletivo gerou, além de um projeto sensacional, ele gerou um grupo de pessoas que se acompanham e interagem até hoje. Isso é impressionante, né, Carlos? É verdade. A gente, aquelas pessoas estão juntas, tem notícias, muito mais do que um grupo que que se acompanha, a gente é um grupo que se apoia, né? E que cresce junto. Então, eu sinto que a gente cresce junto. E hoje, então, por isso é uma alegria imensa trazer o Carlos para falar com a gente sobre complexidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ângela. Obrigado pela sua apresentação. Bom, eu vou começar essa minha conversa contando sobre uma história que eu lembro que chamou muito a sua atenção nesse processo seletivo, que as pessoas ficam muito curiosas para conhecer um pouquinho também deste evento sobre o qual eu vou comentar. Há um pouco mais de 10 anos, eu fui convidado para participar de um programa de intercâmbio do governo japonês. É um programa que chama The Ship for the World Youth, que seria em português algo como o navio da juventude global, algo assim. E não estou conseguindo passar o slide aqui. Só um minuto. Pois não. E nesse programa, como é que funciona esse programa? É um programa organizado pelo governo japonês com as Nações Unidas, em parceria com as Nações Unidas, e eles levam jovens de diversas partes do mundo para
ir para o Japão. A gente passa um tempo em terra no Japão, depois entra no navio e a gente navega pela Ásia por um período de mais ou menos 2 meses, para estimular a interação entre essas pessoas de diversas nacionalidades, com o objetivo tanto de ajudar na integração dos próprios japoneses à diversidade, como também para fomentar a geração de líderes globais. E nesse programa, que foi bem incrível, teve uma situação bastante marcante para mim, que foi ter conhecido o atual imperador do Japão, o Naruhito, numa cerimônia que aconteceu lá no Palácio Imperial em Tóquio. E me marcou bastante essa cerimônia, porque ela foi extremamente simples. Eu estava chegando lá pensando que ia ser uma cerimônia muito rebuscada ou cheia de pompa, e não era nada disso. Foi extremamente simples, e aí a gente começava a perceber que os japoneses tinham uma sofisticação por detrás daquela simplicidade. Então toda a decoração do palácio era muito sofisticada, mas simples. Um minimalismo que presente na cultura japonesa, não só na decoração, mas em tudo que eles faziam. E eu olhava para o lado, né, e via todos aqueles meus colegas de diversas partes do mundo ali participando daquele evento, e pensava, foi um trabalho homérico para eles conseguirem, de logística, né, para eles trazerem todas essas pessoas, cada um de um continente diferente, para estarmos aqui hoje nessa cerimônia que parece simples. Então, por detrás daquilo que parecia ser algo muito simples, tinha acontecido um evento gigantesco ali, um esforço enorme de logística, e que os japoneses foram simplesmente perfeitos. A gente depois embarcou num navio e navegou pela Ásia. A gente parava em alguns países e toda a logística estava organizada com perfeição. Toda a agenda do evento, tudo o que estava acontecendo o tempo inteiro. Os japoneses, eles eram muito bons, ou eles são muito bons, em lidar com este ambiente previsível, controlável, não ambíguo, e que tem uma certa constância. Então, todo esse aspecto, e aqui vale a pena a gente já começar a falar um pouquinho sobre a diferença entre o que é complexo e o que é complicado. Porque esse programa tinha esses dois aspectos. Algumas questões eram bem complicadas. E o que é este complicado? Vamos pensar, se dar um exemplo para vocês, para poder diferenciar o que é complicado de complexo. Se eu pegar um motor de um carro, por exemplo, é algo extremamente complicado. Todas as peças do motor constam ali dentro do motor. Todas as características, as propriedades do motor estão ali na nossa frente. Então, eu posso aplicar um método de análise, um método cartesiano, para poder entender aquele motor. Então, eu posso dividi-lo nas menores partes possíveis e analisar cada uma das partes, e ao entender as partes, eu entendo o todo. Quando eu desmonto o motor, todas as partes do motor estão ali. E isso é algo complicado, mas não complexo, não necessariamente complexo. Neste navio, a gente tinha essa parte complicada, e que os japoneses eram simplesmente perfeitos com a organização de tudo isso, mas tinha uma parte complexa também que emergiu ali dessa interação. Quando eles colocaram dentro de um navio negros, brancos, amarelos, vermelhos, latinos, europeus, africanos, asiáticos, muçulmanos, judeus, cristãos, quando eles criaram esse caldeirão de ser humano ali, com tantos backgrounds diferentes, você começou a gerar um ambiente complexo. Na verdade, não só porque você incluiu essas pessoas ali, mas porque haviam processos que faziam com que a gente tivesse que interagir. E essa interação fez com que emergisse um ambiente de alta complexidade. O que diferencia o complexo do complicado? Como eu mencionei, o complicado, você desmonta o motor, todas as peças estão ali. O ser humano, por exemplo, é um sistema biológico e psíquico complexo. Se eu desmonto um ser humano, você não encontra todas as partes ali. Se eu desmembrar um ser humano inteirinho, você não vai achar ali a personalidade dele, você não vai achar ali as lembranças, as memórias. Então, tem várias características. A vida, inclusive, não vai estar ali. Porque eu posso desmontar um motor, montar de novo e ele funciona, mas o mesmo não acontece com o ser humano. Uma vez que eu desmonto e que eu desfaço essas relações que existem entre todos esses elementos, já não dá mais para reconstituir. Então, aquilo que é complexo
possui essas propriedades emergentes que existem apenas enquanto os elementos estão interagindo entre eles. Essas propriedades, elas não estão presentes nem no elemento A, nem no elemento B, mas elas surgem a partir da interação deles e só existem enquanto eles estão interagindo. E aí o que aconteceu neste navio foi o surgimento de muita complexidade. E a gente percebia uma relação entre complexidade e diversidade também. Existe uma relação intrínseca entre complexidade e diversidade. E uma relação recursiva, porque a complexidade gera diversidade e a diversidade gera complexidade, ao ponto da gente não saber mais quem começou a gerar quem. Essa relação, essa ideia de produtor e produto, que a gente tem na visão analítica, né? A gente consegue achar qual é a causa e qual é o efeito. Quando a gente olha para sistemas complexos, isso não vale. É impossível num sistema complexo você identificar causa e efeito, porque produtor e produto eles estão se relacionando de uma forma que já não dá para saber mais quem cria quem. E o mesmo acontece com a complexidade e a diversidade. Não dá para a gente saber quem está gerando quem é produtor e quem é produto. E aí a gente olhava para aquele ambiente altamente diverso e começava a perceber essas propriedades emergentes. Porque quando a gente chegou lá, e era uma preocupação legítima minha, como é que eu me relaciono aqui? Porque uma coisa é quando eu vou para um país específico, eu consigo entender um pouquinho da cultura daquele país. Quando você vai para um lugar em que tem diversos países ao mesmo tempo, diversas culturas ao mesmo tempo, você fica sem ter uma referência de como se comportar. Dou um aperto de mão, é um namastê, é um abraço, um beijinho, 3 beijinhos. Coisas pequenas assim mudavam de uma pessoa para outra. Então você cumprimentava uma aqui, a segunda você tinha que cumprimentar de um jeito diferente, a terceira de um outro jeito. Isso bem no começo, enquanto cada um ainda trazia muito forte a sua própria cultura. Com o passar do tempo e com o passar da interação, começou a emergir ali uma propriedade nova, uma cultura nova, que só existiu ali, que só existiu da interação daqueles elementos ali. E isso é uma característica forte de sistemas complexos, a emergência de propriedades que só existem dentro daqueles sistemas. Então surgiu uma cultura nova ali, uma forma nova de se relacionar com aquelas pessoas, inclusive até o idioma inglês, que era a língua oficial do programa, não é o mesmo idioma inglês que a gente fala fora dali, porque começou a surgir uma linguagem diferente, que foi surgindo com o casamento da língua inglesa, com a língua japonesa e com os outros idiomas ali, e com os acontecimentos, enfim, uma língua ligeiramente diferente surgiu ali pra gente trabalhar. E eu lembro de algumas situações muito interessantes de como a gente passa a relativizar a realidade. Porque foi construída uma realidade paralela para a gente. A gente não tinha acesso ao mundo real e a gente conviveu ali por 2 meses. Mas quando eu penso em 2 meses, isso não explica o tempo que a gente passou ali dentro. Porque a nossa relação com o tempo mudou completamente. Para começar, porque o nosso dia não tinha 24 horas. Literalmente não tinha 24 horas. Como a gente saiu do Japão e cruzou até o Oriente Médio, a gente veio cruzando vários fusos horários. Então a gente tinha que ou aumentar em 30 minutos todo dia o nosso relógio, ou reduzir em 30 minutos todo dia o nosso relógio. Então a gente vivia dias que não tinham 24 horas. Mas para além disso, para essa questão do fuso, a intensidade das relações fazia com que a nossa percepção do tempo fosse outra. A gente criou vínculos tão fortes, tão profundos, num espaço tão curto de tempo, que para os parâmetros de quem vivia fora do navio não faz muito sentido. Essa relação também com o tempo, também a gente conseguiu ver com o espaço. E era muito interessante isso em algumas situações. Eu me lembro de estar, por exemplo, na frente do navio e só o oceano do meu lado e de ver ao longe um outro navio. E eu não ser capaz de dizer se eu estava indo e aquele navio estava parado, ou se eu estava parado e aquele navio estava indo. Porque como a gente não tinha mais nenhum referencial ao nosso redor, não dava para identificar quem estava indo e quem estava voltando. E essa relação com o espaço teve uma outra situação lindíssima, que foi uma noite a gente foi fazer a observação das estrelas. Então foi todo mundo pro deck do navio, deitamos lá no deck do navio, e o navio apagou as luzes todas, e aí não tinha nenhuma luz artificial.
Foi o céu mais bonito que eu já vi até hoje, porque ele era forrado de estrelas como eu jamais havia visto, porque não tinha nenhuma luz artificial do lado. E a gente deitado lá, o navio deu uma volta de 360, assim, enquanto a gente estava... Demorou mais de 1 hora para ele dar essa volta, enquanto a gente estava observando o céu. E aí, de novo, por essa falta de referência de um ponto fixo, como a nossa única referência era o céu, pra gente, o que havia acontecido era que o universo havia rodado 360, assim. A sensação que a gente tinha, que a constelação que estava aqui, rodou, até voltar. A sensação era de que quem estava se movendo era o universo e não nós, por conta desses referenciais perdidos nesse ambiente complexo. Que quando você entra nesses ambientes complexos, os referenciais antigos já não valem mais. E aí você precisa começar a se adaptar a toda aquela situação ali. Pensando na teoria de sistemas, né, aquele navio ali era um sistema complexo. Ele era composto de diversos subsistemas complexos. Cada ser humano, um sistema complexo, que era um subsistema para aquele navio ali. Os sistemas complexos, eles têm uma característica interessante, que é a de se autoproduzir, a autopoiesis. Então, a gente está o tempo inteiro produzindo a si mesmo. A gente é um produto jamais acabado, sempre em criação. E com uma relação de interdependência com o meio, da qual a gente não pode fugir. Então, a gente tem esse princípio organizador, que faz com que a gente, nesse ambiente caótico, tente se adaptar. E aí era interessante observar como é que as pessoas se adaptavam ou não àquele ambiente complexo ali. Era uma característica interessante perceber as referências que as pessoas tinham. Aquelas pessoas que vinham de países muito fechados, com pouca diversidade humana, eles tinham um repertório muito limitado para dar conta daquela diversidade ali. Para dar conta da diversidade de ideias, dar conta da diversidade de relações, para dar conta da diversidade de conceitos. A falta desse repertório humano, a falta desse repertório de diversidade humana na ecoteca dessas pessoas diminuía significativamente a capacidade delas de se adaptar àquele ambiente. E tinham aqueles que se recusavam a se adaptar. Então eu lembro de um senhor especificamente lá, um homem específico, que ele não queria abrir mão dos valores deles, das tradições dele, e ele não estava disposto para negociar. Então ele só valia o que era dele. Com o tempo, ele foi sendo excluído do sistema, ele foi ficando na margem do sistema e perdendo a relevância, porque ele não interagiu. É interessante a gente pensar que os sistemas complexos, eles são capazes de atuar apenas a partir da sua estrutura interna. Os sistemas complexos, eles só são capazes de interagir, de atuar a partir das suas estruturas internas. Por que isso é importante? Se você não tem internamente esse seu repertório, essa uma ecoteca forte ali, muita experiência e muita vivência, você não tem como lidar com essas situações. E isso, eu estou dizendo que não é apenas reconhecer que existe uma diversidade no ambiente externo. O sistema tem que ter a inteligência de trazer essa diversidade para dentro do próprio sistema, aumentar a sua complexidade interna para dar conta dessa complexidade externa. O sociólogo alemão Niklas Luhmann, ele diz que a única forma da gente poder dar conta desse aumento da complexidade do meio é aumentando a própria complexidade do sistema. Aí o meio parece ser menos complexo. Dito isso, essas pessoas que não buscavam aumentar a sua complexidade interna, que evitavam as suas negociações ali de abrir mão dos seus valores, elas não se adaptavam àquele meio e sofreram de verdade, assim. Algumas sofreram bastante por não conseguir interagir, por não fazer amigos, por começar a ficar isolado, porque o próprio sistema tem uma dinâmica, uma cultura surgiu ali, e essa cultura acabava excluindo aqueles que não queriam fazer parte, que não queriam negociar valores. Então todo mundo teve que abrir um pouquinho mão das coisas, né? Os japoneses passaram a cumprimentar as pessoas de uma forma mais próxima. Os brasileiros passaram a cumprimentar as pessoas de uma forma talvez um pouco menos próxima. Mas todo mundo teve que abrir mão ali dos seus valores, do que tinha para dar conta daquela cultura que estava emergindo ali. E era interessante de observar que aqueles que rapidamente se adaptaram àquilo ali viraram líderes. Aqueles que, quanto mais rápido a pessoa era capaz de se adaptar àquele ambiente complexo, àquela diversidade, de
incluir aquela diversidade dentro do seu próprio sistema, assimilar aquela diversidade, aquela pessoa ela era mais rápida para poder encontrar soluções, ela tinha mais resiliência, ela tinha mais jogo de cintura para lidar com as situações que surgiam. E rapidamente as pessoas começavam a vê-la como um líder, porque estava todo mundo nessa situação de caos, estava todo mundo nessa situação de não conhecer, não ser previsível o futuro, não saber o que iria acontecer dentro desse ambiente complexo, né? E aí, quando aparece alguém que parece que sabe o que está fazendo, vira um líder na hora, sabe? Essa pessoa que estava mais adaptada chamava as outras pessoas, de certa forma, a segui-la. E aqui vale também trazer uma outra informação importante, que é a relação da diversidade com a inovação, que é uma relação também intrínseca. De novo, não dá para a gente saber quem cria quem, porque a diversidade cria inovação e a inovação cria diversidade. Pensando em termos biológicos, foi graças às inovações celulares, inovações genéticas, que a vida foi se diversificando na Terra, que o ser humano foi se diversificando também. Mas conforme o ser humano ia se diversificando, essa diversidade de ser humano acabava produzindo mais inovação, que por sua vez produzia mais diversidade. A inovação é uma propriedade emergente, que surge deste ambiente complexo, com elementos heterogêneos, bem diferentes e que são capazes de produzir essas conexões inusitadas. Se você tem um ambiente muito restrito, em que você só tem A, B e C, você só consegue juntar A com B, B com C. Se você tem dezenas de alfabetos diferentes, você pode fazer aquelas conexões que ninguém jamais fez. E aí vem a inovação. E eu fiquei muito fascinado, depois dessa experiência, com a diversidade, com esse ambiente complexo, e passei a pesquisar mais sobre isso. E hoje eu pesquiso complexidade e entendo que, embora o complexo seja imprevisível, embora o complexo seja possivelmente caótico, o complexo seja não controlável, ele ainda assim possui padrões, ele ainda assim possui estruturas que se repetem e que faz com que a gente consiga observar e categorizar aquele ambiente ou aquela situação como sendo complexa ou não. Toda aquela inteligência que os japoneses têm para lidar com o mundo complexo, com o mundo complicado, que é previsível, que é controlável, que é fixo, não servia para eles lidarem com esse ambiente complexo, imprevisível, caótico, mutante. Os japoneses em si, eles tiveram bastante dificuldade em se adaptar àquelas realidades. Eles já haviam recebido treinamentos antes de entrar no navio para se preparar para aquilo ali, mas de forma geral, culturalmente falando, é um país bem fechado, com pouca diversidade humana, quando a gente compara com um país como o Brasil, por exemplo. Isso fazia para eles, ou trazia para eles um desafio maior, de se abrir para essa diversidade e se adaptar com mais facilidade àquilo ali. Bom, toda essa história que eu contei mostra essa situação esdrúxula, essa situação inusitada que eu vivi e que agora eu consigo olhar para trás e perceber e analisá-la a partir dessas teorias da complexidade, como eu estou fazendo aqui, de pensar em sistemas, de pensar em caos e de perceber essas estruturas todas e essas propriedades de complexidade que estavam presentes lá. Mas o que é mais interessante é eu perceber que essa complexidade social que eu vivi, ela não aconteceu uma única vez na minha vida. Ela acontece no meu cotidiano, ela acontece todos os dias. Não aconteceu só lá. Essa complexidade social, ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vivemos num país multicultural, com uma diversidade humana gigantesca. E tudo que eu comentei que aconteceu lá no navio, a gente consegue ver claramente numa empresa. Então, numa empresa também vai emergir uma cultura a partir da relação daquelas pessoas. É imprevisível, não é controlável, é dinâmica, ela não vai ser estática, é uma cultura que vai ficar mudando e mudando, mudando. A gente precisa ter um cuidado e é possível sim cuidar para que
a cultura se assemelhe mais aos valores da empresa. Mas é fato de que é uma propriedade emergente e que controlar 100% a gente não vai conseguir. E isso não só na empresa, mas na nossa família, no nosso dia a dia, essa microcultura que surge aí desses ambientes complexos em que a gente vive, são bem interessantes de serem observadas. Essa relação que eu comentei com o tempo que eu tinha lá, de eu não saber se o tempo ele estava sendo esticado ou se ele estava encolhido, né? A gente tem isso no nosso dia a dia. Quando eu trabalhei para a IBM, a relação com o tempo dentro da IBM era completamente da relação com o tempo dentro da HP. A forma como a gente percebia a passagem do tempo era completamente diferente. A nossa relação com o espaço, que eu mencionei, os navios e as estrelas, também está mudando em decorrência dessas referências. Agora, por exemplo, a gente perdeu a referência de espaço com a pandemia. A gente está chamando de home office, mas a gente não sabe se é um home office ou se é um office home. A gente não sabe se a gente trabalha em casa ou se a gente está morando no escritório, porque essa referência deixou de existir. E isso está trazendo muitas confusões mesmo, porque há pessoas que estão estendendo o período de trabalho para muito além do que queria. E tem aquelas pessoas que acham que estão de férias ainda e que não trabalham quase nada. E até a dinâmica com a família mudou porque ela passa a ter que seguir o relógio de ponto da empresa. Uma outra relação com essa realidade extremamente complexa, que a gente não estava esperando que iria acontecer, mas que está emergindo aí e que a gente tem que lidar com ela. Se adaptar a essa realidade é extremamente importante, porque ela veio para ficar. E não estou falando apenas do coronavírus, mas estou falando deste ambiente de altíssima complexidade, em que as mudanças exponenciais vão continuar acontecendo a passos largos, né? Pensando um pouquinho nessa complexidade para dentro do ambiente de trabalho, o Banco Mundial lançou um relatório ano passado, em que ele diz que nos próximos anos, metade das profissões que existem hoje vão desaparecer. Metade das profissões. Então, de nós que estamos aqui, metade vai ter que arrumar alguma coisa diferente para fazer. A PwC diz que em 2030, 1/3 dos trabalhos atuais vão desaparecer nos países desenvolvidos. 1/3, até 2030, daqui a 10 anos. O Fórum Econômico Mundial, ele acredita que 65% dos trabalhos que a molecadinha que está no ensino médio agora vai executar na vida adulta, ainda nem existem, vão ser inventados. Como é que você se prepara para esse ambiente completamente imprevisível? Como é que você decide que curso você vai fazer na faculdade? Se metade desses cursos vão desaparecer daqui a pouco, se 65% dos trabalhos ainda nem existem, como é que você se prepara para aquilo que não existe? A minha sugestão é olhar para a fonte. Todas essas mudanças, elas estão acontecendo a partir da sociedade. O ser humano é o elemento complexo, interagindo aí com, claro, a tecnologia, com o meio ambiente, tem outros elementos complexos acontecendo ali, mas a sociedade é, de fato, uma das melhores fontes para a gente beber e começar a entender para onde a gente vai e também para conseguir ganhar esse jogo de cintura que a gente precisa para lidar com esses ambientes complexos, que chegou para ficar. Não vamos ter mais calmaria, a gente não vai ter mais previsibilidade, controle. Aqueles tempos em que a gente sabia o que iria acontecer nos próximos anos da nossa vida acabaram. Essa complexidade ela chegou para ficar, a gente vai viver nesses mares revoltos o tempo inteiro e a gente precisa conseguir se adaptar o mais rápido possível. A minha visão é que aumentando a nossa ecoteca, trazendo essa diversidade para dentro do nosso sistema interno, para poder dar conta desse ambiente altamente complexo também. Olha, fala cheia de reflexões aqui pra gente. E agora eu quero convidar o pessoal que está participando e que está nos assistindo para trazer perguntas, considerações, colaboração. Vamos conversar um pouco a respeito dessa sua fala, Carlos. E eu quero te agradecer e quero já começar aqui com uma pergunta, né? Você trouxe essa questão desse ambiente
tão complexo que a gente vive, então, né, dentro das empresas. E como a gente está falando aqui com pessoas que estão pensando esse presente, esse futuro das organizações, eu quero te perguntar assim, como eu amei aquela sua fala, né, das pessoas que se adaptaram e que perceberam as diferenças, se tornaram líderes naturalmente, né, dentro daquele ambiente lá do navio. Aí eu quero te fazer uma pergunta, como é que a gente, então, olha para os programas de formação de liderança? Como é que a gente, nesse ambiente, com essa realidade, e tendo consciência, porque isso que você contou já aconteceu há mais de 10 anos, né? Então, isso já era uma realidade. Mas agora está latente aqui para a gente, principalmente com a questão da pandemia. Como é que a gente cuida da formação e do desenvolvimento das pessoas nas organizações, nesse ambiente? Isso é extremamente interessante de observar, porque naquele ambiente que era apenas complicado, logo previsível, controlável, constante, quando você dava um cargo para uma pessoa de gerente, isso só bastava. Isso só já dava conta dele sustentar aquela posição ali de gerente. Tinha lá suas questões, né? Nunca foi o suficiente, mas ajudava ele a sustentar aquele cargo ali e se colocar como um líder. Porque tinha uma certa previsibilidade, tinha um certo controle. Já não funciona mais assim. Só o título não é suficiente para sustentar um líder de verdade. Ele precisa ser reconhecido como um líder de verdade. Nesse ambiente em que a ansiedade está tomando conta de todo mundo, por conta da nossa incapacidade de lidar com o desconhecido, lidar com as mudanças abruptas e constantes, em lidar com aquilo que é completamente incontrolável, para que você não gere caos, para que as pessoas não entrem nesse turbilhão de caos e de ansiedade, que está afetando a saúde das pessoas de forma direta, a gente precisa de ter referências, líderes que demonstrem uma postura de que sabem o que estão fazendo e que sabem como navegar nesse ambiente altamente complexo. A gente vai querer buscar por essas pessoas para poder seguir. O que a gente tem visto na realidade mundial são ainda líderes nas organizações, nos governos, para todos os lados, né? São ainda líderes que acham que o crachá sozinho dá conta, que a patente sozinha é suficiente para ele poder liderar. Mas a gente não sentindo aquela confiança nesse líder e ele também querendo navegar num ambiente complexo a partir de paradigmas simplificadores, fatalmente ele vai naufragar. Respondendo a sua pergunta, a gente precisa começar a formar líderes que estejam completamente abertos e confortáveis para, primeiro, lidar com a diversidade, porque ele precisa aumentar a sua complexidade interna. Ele precisa aumentar a complexidade do seu próprio time para lidar com a diversidade e com a complexidade do mercado. E ele precisa conseguir também ler todo esse cenário e navegar com mais tranquilidade do que... Ele não pode entrar em desespero, ele não pode ser o primeiro a querer abandonar o barco. E é o que a gente tem visto bastante. Então, formar líderes para o século XXI é formar pessoas que abracem a diversidade humana, abracem a complexidade da relação humana e das relações humanas, e que também aprenda a como navegar nesse mar revolto, que, como já disse, não tem volta. Daqui para frente é assim. O André Botelho trouxe uma pergunta aqui pra gente. Ele fala assim: fiquei pensando se tem alguma forma de avaliar o quanto uma pessoa está pronta para a diversidade. Tem? É uma boa pergunta, André. Isso é extremamente relativo, porque depende do contexto em que você está inserido. Dependendo do contexto para onde você vai, aonde você está, você pode ser uma pessoa considerada diferente do resto do grupo. Dependendo do lugar onde você está, você é igual a todo o resto do grupo. Dependendo do contexto onde você está, você tem uma bagagem que é suficiente para dar conta daquela complexidade. Dependendo do outro contexto, aquela bagagem não pode ser suficiente. Como é muito relativo, e como eu disse, não dá para a gente garantir nada, porque está tudo em constante mudança,
o melhor é a gente partir do princípio que somos ainda iniciantes nesse mundo, sempre. E que a gente tem que estar sempre aberto para aprender com o novo, com o diferente. E sempre buscar aumentar a diversidade na sua ecoteca. E quando eu estou falando em diversidade, eu estou falando em diversidade em todos os aspectos. No seu background, no seu... as pessoas que você se cerca, elas têm formações diferentes da sua, elas têm pontos de vista político diferentes do seu, elas têm pontos de vista com relação a realidades diferentes daquela que você tem. As pessoas vivem em contextos diferentes do seu. Isso tudo é importante e todo esse tipo de complexidade a gente tem que considerar. Eu tenho observado, né, no meu trabalho, né, quando a gente tem essa atuação como consultora, eu tenho observado nesse momento especialmente que a gente está vivendo nesses últimos meses, eu tenho olhado para as relações de uma forma esperançosa e positiva. Porque eu tenho vivenciado reuniões para falar de projetos, reuniões para conversar com clientes, que tem se tornado não só uma reunião comercial, mas uma reunião de aprendizado, onde a gente se coloca ali vulnerável e entende de fato o que precisa emergir daquele relacionamento e daquela parceria. E aí eu queria entender com você como é que a gente dá conta de trabalhar agora com essa questão dessa vulnerabilidade e desse desconhecido para trazer elementos que sustentem essa dificuldade que a gente está vivendo. Bom, deixa eu ver por onde eu começo a responder a sua pergunta. Acho que primeiro vale a pena a gente falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão, e aí eu entro para responder o que você me falou. É importante a gente entender que o que a gente tem que buscar é aumentar a complexidade do sistema em que a gente está inserido. Aumentar a complexidade não é apenas trazer elementos diferentes para aquele sistema, mas você precisa trazer, além de trazer elementos diferentes, garantir que as relações aconteçam ali. Por exemplo, a floresta amazônica é um ambiente altamente complexo, porque existem diversas, milhares, milhões de relações que estão acontecendo entre todas as espécies de seres vivos ali ao mesmo tempo, e o clima, e a geologia e tudo mais. São milhares de relações que acontecem ao mesmo tempo para que aquilo funcione. Se eu pegar um grande ambiente vazio e colocar um elefante, uma girafa, uma árvore, uma tartaruga, uma onça, um jacaré, eu não estou criando complexidade. Porque ainda que eu tenha trazido diversidade, eu não criei relações ali entre aquelas pessoas. Porque o que é importante na diversidade, ou na complexidade, são essas propriedades que emergem a partir das relações. A gente precisa estar aberto para essas relações, e agora respondendo a sua pergunta, de todo o coração. Porque nós somos programados pelos nossos vieses inconscientes a agir sempre da mesma forma, a buscar certezas, a buscar padrões. E esses vieses, por serem inconscientes, eles estão atuando sobre a gente o tempo inteiro, sem que a gente tenha consciência disso. E aí é a importância da gente, quando entrar para essas relações, para quando for ter essas interações sociais, primeiro buscar que realmente exista uma interação ali, porque o aprendizado ou o ganho, as propriedades emergentes vão acontecer só se houver uma interação ali. E estar aberto, vulnerável, para incluir essa diversidade dentro do seu sistema, para abrir mão daquelas suas verdades e aceitar verdades novas que podem fazer mais sentido para aquele sistema ali. É uma relação nova, porque a gente construiu uma sociedade em cima de ideias egóicas muito estruturadas, e quando a gente fala de vulnerabilidade, é se abrir para um ego mais flexível, é se abrir para a possibilidade de ser ou de estar se tornando algo o tempo inteiro. Não de ser algo, mas de estar se tornando algo. Em inglês eles têm um verbo muito bom que é o becoming, que é essa ideia de
eu não sou nada, eu estou em transição, estou O devir em em formação. espanhol, né? O devir em espanhol. Porque somos sistemas autopoéticos. A gente está o tempo inteiro se criando. E é inteligente, nesse processo de autocriação, você começar a considerar toda essa diversidade, todo esse potencial que existe no meio e que, para você absorver aquilo ali, você precisa de um pouco de humildade, você precisa de um pouco de coragem para você abrir o peito para poder acolher aquilo que é diferente de você, aquilo que é novo. E como que a gente, nessas relações hoje, né? Eu queria, assim, te ouvir um pouco trazendo... Eu estou aqui com o olho no gato, olho no gato, olho no peixe, para falar do nosso tempo. Estamos abertos ainda para trazer, né, e responder perguntas de vocês. Mas eu queria entender, assim, se você puder passar uma mensagem para a gente, de como a gente dá conta, então, dessa vulnerabilidade que a gente está vivendo agora, e que ela não vai passar, né, porque agora a gente se deu conta dessa vulnerabilidade que já existia. E como é que a gente dá conta dessa vulnerabilidade, cria ações, atitudes, e cria também formas de atingir meta, atingir objetivo, porque a gente não pode deixar esquecer disso, né? Que a gente também tem as metas, tem os objetivos a serem cumpridos. Como é que a gente faz tudo isso nesse momento? Ângela, esse ambiente que era apenas complicado, em que a gente via que era previsível, controlável e estável, a razão dava conta de lidar com aquilo ali. Nós temos 4 funções psíquicas dominantes, né? A razão, a intuição, a emoção e as sensações. Para aquele contexto controlável, previsível, o racional era suficiente. E já agora, para esse contexto dinâmico, mutante, em que a gente está se transformando, esse racional aqui criava essa estrutura egóica concreta, né? E que agora a gente precisa criar uma estrutura egóica fluida, diferente, a gente precisa de outras funções psíquicas aí na brincadeira, na jogada. É necessário autoconhecimento. A pessoa ela precisa conhecer a sua imensidão, ela precisa conhecer o tamanho da sua complexidade para dar conta dessa sua complexidade interna, porque quem não se conhece tem medo do diferente. Quem não sabe do tamanho que tem é extremamente inseguro e fechado para lidar com a inovação, com a diversidade, com o imprevisível. A gente precisa começar a criar pessoas que são mais resilientes e mais adaptáveis a essas novas realidades a partir dessa busca pela sua própria complexidade, da aceitação dessa própria complexidade. Isso passa por autoconhecimento. Não tem como você formar líderes, não tem como você formar professores, não tem como você formar cidadãos para o novo milênio sem passar pelo autoconhecimento. Também acho que a gente precisa ter junto com essa ideia do autoconhecimento, uma postura de empreendedor, uma postura de quem quer ir para o mundo e fazer acontecer. Não mais aquela postura de quem senta e espera alguém dar as ordens ou alguém ensinar, mas você começar a criar essas novas realidades. Essa postura de empreendedor, e que não estou falando aqui de pessoas que querem apenas abrir novos negócios, mas essa postura tem que estar em todo mundo, no aluno, tem que estar no profissional que trabalha dentro de uma empresa. Isso ajuda muito, essa atitude ajuda muito e é necessária para a gente conseguir fazer esse movimento nessa direção que a gente está conversando. Eu acho que a gente está chegando ao final. O Emanuel Moraes, ele está participando, ele trouxe aqui uma pergunta que eu acho que, de fato, a gente já conversou e acabou trazendo reflexões a respeito dela, né? Que foi como fazer um equilíbrio, um ser equilibrado nesse mundo VUCA, né? Esse mundo diverso e volátil. Eu acho que a gente já trouxe alguns insights sobre isso, mas eu não sei se você tem algumas considerações finais para contribuir com essa pergunta do Emanuel, que
eu já agradeço. E para a gente encerrar assim, com um recado seu, né? Aproveitando a pergunta dele, com um recado seu, né? De como trabalhar esse equilíbrio. De novo, trazendo aí o Niklas Luhmann, o ambiente ele já é complexo. A complexidade do ambiente, a complexidade da sociedade, esse mundo altamente globalizado, conectado, com o VUCA, que o Emanuel traz. A tecnologia que só avança, isso não volta mais. A gente não vai deixar de ser complexo enquanto sociedade, enquanto humanidade. Não tem mais volta. A gente não vai deixar de ser diverso, muito pelo contrário. A diversidade ela vai aumentando conforme a complexidade vai aumentando. Como eu já falei, um vai mexendo com o outro. Então, o fato é que a gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade. E isso passa, como eu mencionei, por você estruturar o ser não a partir de uma pilastra única, rígida, imutável, mas começar a estruturar o ser, estou falando aqui do profissional, do pai, da mãe, do filho, dos parceiros, dos amigos, estruturar essa nova pessoa, esse novo ser humano, a partir de novos paradigmas. O Edgar Morin, ele fala da importância de uma reforma no pensamento. Porque se a gente olhar para a realidade e continuar avaliando ela a partir daqueles paradigmas de um mundo previsível, não VUCA, a gente não vai conseguir dar conta dela. Então, a minha sugestão é abraçar a complexidade, começando pela complexidade interna, acolhendo a mutação interna que a gente tem aqui, acolhendo as nossas ambiguidades, acolhendo as nossas potências todas que estão aqui também, e de começar a trazer mais do que uma faceta para o mundo, não só essa racional, mas trazer outras possíveis para você atuar nessa realidade. E imergir, estar imerso ali, buscar um ambiente cada vez mais diverso, para você conseguir colher do ambiente, aprender com o ambiente e aumentar o seu repertório interno para poder lidar com essa complexidade toda. Carlos, eu quero te agradecer. Eu acho que esse tema é um tema que a gente não esgota, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente começa cada vez que a gente pensa em um desafio. Então, eu quero aqui, em nome da Captiva, agradecer a sua participação, as suas reflexões aqui com a gente. Quero convidar todo mundo que está assistindo para entrar em contato, para a gente conversar e bater papo sobre formação de líderes, formação de estagiários, formação de trainees, desenvolvimento da equipe. Nossa, tem pergunta chegando ainda e a gente, Jéssica, a gente tem vontade de responder a todas aqui. Deixa eu ler a pergunta da Jéssica só para ver se a gente já passou por perto dela, né? Que a gente está estourando o tempo, mas podemos estabelecer uma relação dessa complexidade com a seleção e a competição darwiniana? Ou seja, aqueles que não se abrem, se adaptam a essa complexidade, acabam ficando para trás? Eu acho, Jéssica, se você me permite falar, eu acho que você comentou isso lá no comecinho e esse vídeo vai ficar gravado, né? Para todo mundo poder aproveitar desde o começo, mas acho que foi isso que você comentou um pouquinho, né? Que você contando o caso daquele senhor que não abraçou a complexidade e não abriu mão dos seus... das suas práticas, das suas atitudes para se interagir com o grupo. Foi isso, não foi, Carlos? Passa um pouco pela ideia de seleção natural, não é apenas a seleção natural, porque é um pouco mais complexo do que isso, mas passa por aí sim. A gente precisa se adaptar a essa realidade complexa e fatalmente aqueles que não se adaptarem vão serem excluídos do sistema e tendo cada vez menos relevância nesse sistema. Legal. A Jéssica falou sim, ela pensou nisso mesmo. Obrigada, Jéssica, pela informação. Bom, eu de novo te agradeço. A gente tem aí, o Carlos trouxe para a gente alguns conteúdos incríveis, então a gente tem alguns
módulos desenvolvidos a partir desses e de outros pensamentos que o Carlos traz para a gente fala de complexidade, né? A gente tem um curso de complexidade aqui desenvolvido pela Captiva, a gente tem um curso de vieses inconscientes, enfim, a gente está trabalhando muito para entregar novos modelos e novas experiências a partir de agora. Então, acho que passa por toda essa reflexão que a gente vem fazendo aqui internamente e, com certeza, vocês aí também. Quero agradecer e quero dizer que quem ficou aqui, acompanhou a gente, ficou até o final, agora tem um presente surpresa que a Captiva faz. Tem muita alegria em poder entregar para vocês. Muito obrigada e amanhã a gente está aqui de novo conversando sobre... amanhã o tema é da Elaine, né? Ela vai falar sobre desenvolvimento, então acho que a gente vai colocar aí daqui a pouco o tema de amanhã. Participa com a gente, tá bom? Obrigada. A Captiva agradece a sua participação. Você acaba de ganhar uma matrícula para o curso Comunicação Não Violenta. Inscreva-se através do link. Estamos à disposição para falar sobre nossas soluções educacionais em nossa plataforma LMS. Entre em contato pelo nosso site ou pelo WhatsApp